Eu estou chegando neste primeiro dia do mês de julho e que Deus abençoe o nosso mês de julho e todo o nosso segundo semestre com um caminhão de notícias e de informações para deixar você ligado e por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Deixa eu falar de uma boa notícia aqui, porque eu gosto muito dele. O técnico Felipe Luiz está tirando a licença A, né? A licença Pro, na verdade, da UEFA, para poder ser anunciado como o novo técnico do Mônaco. Vale lembrar que o treinador tem um negócio fechado com a equipe francesa, porém, por conta de não ter essa licença Pro, ele ainda não pode ser técnico, ele ainda não pode assinar a súmula como técnico. Então ele está correndo atrás aí de tirar essa licença Pro. Ao que saiu as informações na ESPN é que está bem avançado o processo de retirada da licença para ele poder assumir aí a equipe do Mônaco. Eu desejo ao Felipe Luiz muita sorte. Um treinador que sempre respeitou o Flamengo, que ganhou títulos no Flamengo como jogador e como treinador. Eu tenho um carinho muito grande pelo Felipe Luiz, já falei isso aqui várias vezes. Bom, vamos mudar o assunto, falar de Lucas Paquetá, porque, gente, eu estava acompanhando alguns colegas jornalistas e eu vi o Caê Mota, ele que cobre a seleção brasileira pelo Globo Esporte, dizendo que realmente se confirma aquela informação que nós trouxemos ontem à tarde, que também saiu na ESPN, que vai ser muito difícil o Lucas Paquetá jogar essa Copa do Mundo. O jogador tem uma lesão na coxa, o prazo de recuperação deve bater ou na final da Copa, se o Brasil chegar na final, ou nem na final ele possa estar pronto para jogar. Flazoeiro, então por que a CBF não desconvocou o jogador, não liberou o jogador para voltar? Vou explicar. Simples a explicação sobre isso. Primeiro, o grupo está fechado. O Rafinha teve uma lesão também, o Rafinha não voltou. O Wesley teve uma lesão no amistoso. E quando o Wesley teve a lesão no amistoso, é basicamente o seguinte: você tem uma lesão, ainda é num período de amistoso, poderia trocar. Depois que começa a Copa, não pode mais trocar. Acredito que ele ficou por isso. Existe sim uma possibilidade pequena dele jogar uma eventual final por conta disso, que ele não foi liberado, está convocado e deve começar o tratamento a partir de amanhã, já que hoje a seleção está de folga. Vamos mudar o assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação do Emerson Royal. Por quê, gente? A informação que saiu ontem, já à noite, é que o Flamengo desistiu de vender Emerson Royal ao Aston Villa. A diretoria do Flamengo entende que se negociasse o Emerson Royal agora, não conseguiria encontrar um jogador para ser o reserva do Varela na lateral direita. E isso prejudicaria o esquema de jogo do técnico Leonardo Jardim. O Flamengo decidiu que, por conta da falta do substituto imediato para o Varela, não iria vender o Emerson Royal, ou não irá vender o Emerson Royal, pelo menos pelo preço que o Aston Villa ofereceu ao Flamengo na negociação. Aí eu vou dizer uma coisa, meu amigo: 2 meses de janela para encontrar um lateral direito. Se não consegue encontrar, o Boto precisa ser cobrado, gente, pelo amor de Deus. O jogador, o Royal, ele quer ir embora, ele quer sair, tem a proposta, o Flamengo quer vender, o Flamengo precisa vender jogador. Cara, cabe o Boto ir no mercado e encontrar um lateral direito, gente. Eu sei que lateral hoje é uma posição difícil, é uma posição complicada e tal. Eu entendo tudo isso, mas tem 2 meses de janela. Tem 2 meses, já tem um mês que já passou julho inteiro. Tem julho e tem agosto inteiro para poder contratar um lateral direito. Não é possível que não tenha um lateral direito aí que o Flamengo consiga encontrar no mercado sul-americano, ou no mercado europeu, ou no próprio Brasil mesmo. Não é possível. Enfim, a informação é que, por conta de um substituto, o Flamengo decidiu que não vai vender o Emerson Royal. Mudando de assunto, saindo de Emerson Royal e indo para Luiz Henrique, porque a informação do Gustavo Henrique é que o Flamengo acertou as bases salariais com o jogador. O que isso quer dizer? Que o Flamengo fez uma sondagem ao Luiz Henrique, chegou para o Luiz Henrique e falou assim: Luiz Henrique, eu tenho esse salário aqui para você. Sei lá, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, tá, gente? 100 mil reais. A gente sabe que não é 100 mil, que é muito mais que isso. Mas, Luiz Henrique, eu tenho um salário aqui de 100 mil reais para você.
Se acabar a Copa do Mundo, a gente abrir uma negociação, esse salário te agrada? Aí o Luiz Henrique vai lá e fala assim, ó, o salário me agrada, tô de acordo aí com esse salário, pra mim tá tudo bem. E aí, o que acontece? Com o ok do jogador, o Flamengo já pode pular para a próxima fase, que é começar a negociação com o Zenit. E aí eu volto a dizer, o fato do Luiz Henrique ter perdido a posição para o Ryan, o fato do Luiz Henrique ter se tornado a terceira ou até a quarta opção no ataque da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, pode facilitar e muito a contratação dele para o Flamengo. Pode facilitar e muito que o Flamengo consiga concluir essa negociação com sucesso e contratar o jogador. Por quê? Porque o jogador não está se valorizando. O jogador está na seleção, o jogador está disputando a Copa, mas como não joga, não aparece, não tem vitrine, por isso não se valoriza. Então, a tendência é que a negociação, se fosse ser dura, se fosse ser difícil, a tendência é que agora ela fique mais tranquila, ela fique mais fácil por conta do jogador não estar sendo utilizado pelo técnico Carlo Ancelotti. E o Gustavo trouxe a informação de que entre Flamengo e o jogador, as bases salariais já estão acertadas. Agora, depende da outra ponta da negociação, que é o Zenit, que é sempre muito difícil de conseguir negociar, de conseguir tratar, de conseguir fazer qualquer coisa. Os caras jogam sempre muito duro. O Brasil tem que se preocupar com a Noruega, porque se não passar para a Noruega, não tem México e não tem França. E a contusão do Paquetá nesse bolo? Preocupa. Sim, mas o Casão tem total razão. Gente, tudo bem, preocupa, é um jogador importante, machucou, vai entrar outro. A seleção brasileira são os melhores, né? Não dá para lamentar muito esse ou aquele que sai. Mas, independentemente da contusão do Paquetá, o Brasil tem que passar pela Noruega para pegar França e México. Um Paquetá, sem Paquetá, se tirar os 11 e colocar outros 11, tem que ganhar da Noruega para passar. Eu tô com o Casão completamente. Eu sou um daqueles que sempre cai na tentação de ficar projetando confronto, chaveamento. Eu tenho essa tentação, eu sei disso. E quase sempre eu quebro a cara. Né? A projeção era, por exemplo, Alemanha e França. Agora nas oitavas. Nós vamos ter França e Paraguai. Né? Acho que a projeção do cruzamento do Brasil está sendo seguido mais à risca. A maior expectativa era o Japão. Entre Noruega e Costa do Marfim, um pouquinho a Noruega, deu Noruega. Mas eu acho que tem muita coisa para a gente discutir nesse Brasil e Noruega, incluindo a ausência de mais um jogador, para ficar se preocupando lá na frente. O que a gente é inevitável é a gente não ter prazer de ver algumas seleções jogarem, como foi o caso do ontem da França. A gente fica mirando a França lá do outro lado da chave, numa eventual final. Não sabemos nem se o Brasil vai chegar e nem se a França vai chegar. Eu entendo, porque a sensação do brasileiro depois da derrota do Japão para o Brasil era, além da classificação, caiu a Holanda, caiu a Alemanha, está limpando o caminho. Cara, é muita fase até lá, né? Ainda tem muita coisa no nosso caminho, começando pela Noruega. Acho que o Casagrande resumiu bem, é o próximo jogo. Não adianta se preocupar com qualquer outra coisa. O Paquetá acabou, não vai jogar mais a Copa. Já tem que encontrar uma solução, mas a preocupação agora tem que ser o próximo adversário, que tende a ser mais complicado do que o anterior. O principal jogador já veio com um discurso totalmente diferente do discurso até realista lá do japonês, lá que irritou o Matheus Cunha. Então o Matheus Cunha não vai ficar zangado, né, porque o Haaland já falou que é difícil e tal, já calçou a sandália da humildade, aquela coisa toda. Então é a Noruega, o próximo adversário, nunca foi derrotado pela seleção brasileira, já ganhou o jogo em Copa do Mundo, né? É uma equipe que pode ameaçar o Brasil, então essa tem que ser a preocupação, uma coisa de cada vez. Pensar na França agora é até algo meio pretensioso, porque são times que estão em patamares diferentes, e o Brasil, se por acaso enfrentar, será na final, e até lá o Brasil vai ter que evoluir. Mas para chegar na final, acho que vai naturalmente terá evoluído, né? Então, uma coisa de cada vez, não pode ser diferente. Tem várias outras preocupações, tem que melhorar a saída de bola, tem que trabalhar melhor para conseguir fazer jogadas como o do gol da Noruega, né? O Brasil não faz uma jogada como a do gol, o gol da vitória norueguesa ontem. Passa em profundidade, né? O jogador arrasta a marcação, o cara chega na linha de fundo, faz o cruzamento, seu travante fica livre, empurra a bola para dentro do gol.
O Brasil não constrói jogadas assim. Basicamente, dá a bola para o adversário para roubar perto da área ou dentro dela e finalizar. Foi assim que fez o gol da vitória contra o Japão, foi assim que fez o gol de cabeça do Vinícius, né? Então, acho que não pode pensar em outra coisa a não ser a Noruega, que, aliás, o Brasil ainda tem a logística melhor, né? Jogou antes, chegou à sede do jogo antes, porque, por acaso, o jogo vai ser em Nova Jersey, o Brasil lá está concentrado. Tudo muito favorável, né? Agora tem que organizar o time para conseguir um resultado no domingo.